Parecer pobre vai resolver 70% do seu problema financeiro. Bom, muitas pessoas atrelam o sucesso financeiro com um carrão, uma casa muito grande e ter artigos de luxo como relógios, cordões e roupas de marca. Mas na verdade, nada disso se faz presente quando você é rico de verdade. Na verdade, os ricos, eles conseguem entender que o seu patrimônio ele precisa gerar renda ao invés de comprar passivos. Bom, e antes de qualquer coisa, eu não estou aqui para te falar que você não deve ter artigos de luxo, pensar em um bom carro ou uma boa casa, por exemplo. Na verdade, muitas dessas coisas são essenciais para que a gente saia do lugar, para que a gente se mova, para que a gente acorde um pouco mais cedo, estude um pouco mais, entenda que o processo ele vale a pena por conta desses artigos de luxo. O que você deve entender é o custo real das coisas. Ter um carrão de luxo não é simplesmente você comprar uma Ferrari, puf, pronto. Quando você foca no seu patrimônio em gerar mais receitas, você começa comprando ativos que irão trazer dinheiro até você. Outras pessoas entendem que o seu patrimônio ele serve para ser gasto e comprar tudo aquilo que elas quiserem. Mas na verdade não. Todas as vezes que você compra um artigo de luxo, um carrão, uma casa, tudo isso vai ter um gasto recorrente, que é o contrário das coisas que você compra para te trazer renda. Esses gastos, quando a gente começa a pensar neles de forma acumulada, eles simplesmente destrói a nossa capacidade de criar renda passiva a longo prazo. E quando eu digo renda passiva, só um minutinho. Hoje tá um calor brabo. E quando a gente fala de renda passiva ao longo do tempo, a gente precisa entender que muitas das coisas que a gente quer comprar no presente não fazem sentido no futuro. Bom, se você não tem uma reserva de emergência, por exemplo, e você opta por comprar um carro mais caro do que você deveria comprar, na verdade o que vai acontecer é que quando você realmente precisar de uma emergência, esse artigo de luxo que você tanto quis e antecipou o sonho comprando ele, vai precisar ser vendido para justamente custear a emergência que você está precisando no presente momento. Então, o custo real das coisas é justamente isso. Mas lembra que eu falei que você simplesmente pode comprar as coisas de luxo? Ou simplesmente que não é para poder cortar tudo do que você quer da sua vida? Na verdade, você precisa simplesmente negociar com você mesmo. E quando eu digo negociar com você mesmo, você simplesmente precisa entender que se você quer ter algo, você precisa abrir mão de uma outra coisa. É complicado falar, mas muitas pessoas entendem que no momento presente elas querem ter tudo ao mesmo tempo. Quem quer ter tudo ao mesmo tempo acaba tendo nada. Bom, essa foi uma frase que minha mãe me disse uma vez, que nunca mais saiu da minha cabeça. Então, se você simplesmente quer ter um carro, quer viajar e quer ter uma boa casa, você precisa construir isso ao longo do tempo. E você faz isso com um planejamento financeiro. É dessa forma que você consegue distribuir toda a sua renda, todo o seu salário que vem até você, de forma assertiva para as áreas que você quer e não fica devendo ao banco, não fica devendo empréstimos, por exemplo. Porque é nisso que a maioria das pessoas pecam. Elas começam a antecipar sonhos, criando parcelas e mais parcelas e mais parcelas, que no final das contas acabam tirando todo o salário da conta delas. Pensa assim, ó, se você plantar uma árvore e você quiser fazer muito dinheiro com essa árvore, o que você tem que fazer com ela? Você, por exemplo, plantou um pé de milho e você colhe esse milho e ao invés de você comer a espiga dele, você vai separar as sementes para poder plantar novos pés de milho. Porque a partir dos outros pés de milho que vão crescendo, você consegue tanto vender para ter mais dinheiro consigo, quanto se alimentar também. A maioria das pessoas recebem um salário como se fosse uma espiga de milho. E ao invés delas separarem parte daquelas para poder plantar para o futuro, elas simplesmente comem tudo. E quando elas comem tudo, elas cessam a probabilidade delas terem sucesso financeiro lá na frente ou, sei lá, ter uma conta bancária que faça sentido para o presente momento dela. Infelizmente, é triste dizer, mas a maioria das pessoas vai na contramão daquilo que eu estou falando aqui para você nesse exato momento. 61% das pessoas não tem nenhum tipo de dinheiro guardado e pelo menos 43% dos brasileiros estão inadimplentes ou endividados em alguma coisa. Eu preciso terminar esse vídeo até terminar essa caneca aqui, que hoje tá brabo. É só começar a gravar que começa essa obra aqui. Corta. Parece que ao invés de eles construírem, eles estão destruindo 12 apartamentos ao mesmo tempo. E eu quero colocar um parêntese aqui, mais uma vez, para você entender.
O fato de você parecer ser pobre não significa que você deve tomar atitudes simplesmente que vão dificultar a sua vida financeira. Mas na verdade você deve focar no que realmente é essencial para você. Ao invés de você gastar 500, 600, 700 reais na balada no final de semana, você começa a separar 200 reais para saída com os amigos e simplesmente colocar essa diferença em uma reserva de emergência. Então você deve poupar naquilo que não há tanta necessidade na sua vida e você deve começar a gastar com coisas que fazem mais sentido ao longo do tempo, tanto na construção do seu patrimônio quanto numa reserva de emergência, por exemplo. Entender isso é extremamente importante, por quê? Porque você sai do escudo do eu mereço. Todas as vezes que as pessoas compram alguma coisa na qual elas ainda não podem comprar, elas dão a justificativa porque eu trabalho muito e eu mereço isso. Eu fiz coisas demais hoje, então eu mereço isso. E normalmente essas pequenas escolhas, e às vezes as grandes escolhas que também têm relação direta com esse tipo de frase, podem simplesmente acabar com a sua vida financeira no futuro. Mas você precisa entender que barganhar consigo mesmo não é simplesmente falar, eu vou comprar um carro, então eu posso ficar sem comer uns iFoods final de semana. Na verdade não. Você precisa entender que aquilo que é essencial para você está em dia. E as coisas que você simplesmente não são essenciais, mas você quer, elas podem esperar um tempo, por exemplo. Tá, mas dito tudo isso, Rafael, o que você quer dizer com a gente parecer pobre? Simplesmente faça os seus planejamentos e entenda que você parecer pobre vai resolver 70% das suas adversidades financeiras. Na verdade, você não precisa trocar o seu iPhone 14 no iPhone 16 que lançou. Simplesmente você pode esperar um tempo, porque aquele celular que você ainda tem está satisfazendo as suas necessidades, principalmente se você não faz dinheiro com ele. Não vale a pena você pagar muito mais caro em um celular que é muito parecido com o seu só para poder ficar atualizado. Então, toda vez que você receber o seu salário, você senta e você planeja financeiramente o seu mês. Você separa uma parte do seu salário para você poder viajar, curtir com os amigos e para as coisas que também são essenciais, como a sua reserva de emergência, seu fundo de investimento ou alguma coisa que vão te gerar receita futuramente. Quando você começa a ter um planejamento financeiro extremamente organizado, você começa a entender que as decisões financeiras elas não impactam somente no seu bolso, mas também na sua vida emocional, na sua vida social. Por exemplo, na sua vida familiar. Se você mora longe dos seus pais, assim como eu moro em outra cidade, e você não tem dinheiro porque toda a sua reserva ou todo o seu salário foi grande parte em um financiamento de um carro ou um imóvel que você quis antecipar de sonho, e você não consegue viajar para poder ver eles, ou você não consegue prestar uma assistência em um momento de necessidade, ou simplesmente você não consegue presenteá-los em momentos de festividade, assim como o Natal, o aniversário, porque você não tem dinheiro e todo o seu dinheiro está indo em coisas que você quis antecipar sonhos, como o parcelamento de uma casa. Então, simplesmente você começa a entender que as suas pequenas e as grandes decisões que você tomou em relação ao dinheiro não foram tão inteligentes assim. E você começa a entender que aquela decisão impactou muito mais do que no seu bolso, mas na sua vida pessoal, familiar e social com seus amigos às vezes. Eu já conheci pessoas, fui a treinamentos de pessoas e tive contato com pessoas extremamente bem-sucedidas e ricas. Na verdade, uma vez eu fui almoçar com um cara que ele é dono de uma frota de caminhões e no almoço o cara simplesmente comprou um apartamento. Mas quando você olhava para o cara, você não dizia que ele tinha toda essa capacidade financeira assim. Por quê? Porque ele tinha uma aparência muito mais sutil do que estar de terno, de estar com gravata, cordões de ouro, relógio de ouro, entre outras coisas. Na verdade, ele tinha um carrinho muito tranquilo de ter no dia a dia, que era um HB20, e também não usava nenhum dos acessórios que mostravam, assim, grande luxo, grande potência financeira. Mas se você chegasse para ele e perguntasse sobre investimento, sobre negócios e o que ele estava fazendo naquele momento, você se surpreenderia com os números e as coisas que ele ia te falar. Bom, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que o rico, ele normalmente não precisa mostrar que ele é rico, porque ele sabe da capacidade que ele tem de comprar as coisas. Ele sabe da capacidade que ele tem de fazer com que as coisas certas venham até ele no momento exato. Então ele não precisa antecipar sonhos, ele não precisa parcelar os seus sonhos. Ele simplesmente sabe se organizar financeiramente, esperar o tempo certo e focar no essencial. E agora deixa eu te falar uma coisa aqui extremamente importante, principalmente para você que é jovem assim como eu. Ostentação, ela vai no caminho contrário
do que você quer ter quando você tiver 30, 35 anos. Rafael, você tem 30, 35 anos? Não, eu tenho 25 anos, mas eu converso com diversas pessoas que são bem-sucedidas e são mais velhas do que eu. E quando eu falo bem-sucedidas, é em tudo. Casamento, financeiramente falando, profissionalmente, é realizado com as suas conquistas. E para mim isso é ser bem-sucedido. Mas eu converso com várias pessoas que falam simplesmente as mesmas coisas. A ostentação, ela caminha no caminho contrário, paralelo àquilo que a gente quer construir depois que a gente passa dos 30 anos. Bom, a ostentação depende do ponto de vista para muitas pessoas, mas muitos jovens, eles não querem, principalmente a geração de hoje, né? Eles simplesmente não querem sentar a bunda na cadeira, estudar, correr atrás dos seus objetivos. Eles querem que as coisas que eles querem cheguem até eles, simplesmente por acontecimento. E a gente sabe que não é assim que acontece. Muitas das pessoas, elas conseguem entender isso antes dos 30 e muitas das vezes conseguem ter sucessos financeiros muito antes de 30 anos. Bom, eu vou deixar um artigo aqui embaixo na descrição desse vídeo que fala sobre minimalismo financeiro. Dentro desse site, você vai ver diversos artigos sobre minimalismo financeiro, que é onde eu tiro bastante de ideias para poder aplicar na minha vida e trazer aqui para vocês. Minimalismo financeiro é simplesmente a forma com que você consegue enxugar tudo aquilo que não faz sentido para a sua vida e que você considera um excesso para a sua vida financeira. Meu nome é Rafael Massini e eu te espero no próximo vídeo.